pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos começar um trabalho novo, uma nova série que se chama Caminhos e Sentidos na Vida. E algumas situações que nós passamos no decorrer de inúmeras situações que existem. E hoje nós vamos começar por angústia. Então nós escolhemos algumas passagens bíblicas, situações que ocorrem e acontecem na vida do ser humano, para que nós possamos fazer um relato e trazer alguma orientação necessária às pessoas, os nossos irmãos e irmãs que estão neste momento passando por angústia. A nossa leitura bíblica está em Salmos, de número 31, no verso 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a minha aflição, conhecestes a minha alma nas angústias. O autor desse salmo é Davi, e tem vários outros salmos que Davi escreve. Em várias outras passagens, Davi cita a sua preocupação e a sua angústia. Angústia é um sentimento ou uma percepção psicológica que pode ser percebida pela mudança de humor, um desconforto interior, por uma dor, uma insegurança, ou alguma sensação caracterizada assim, por alguma coisa como se fosse penosa. Um mal-estar profundo, uma sensação de perigo, algo confuso, estranho que você está sentindo, que não sabe identificar, sem uma definição clara. Então isso é angústia. Segundo o psicólogo que é especialista na área, o senhor Yuri Florindo, do Zen Club, ele define angústia da seguinte forma: angústia pode ser entendida como uma série de sensações que acontecem ao mesmo tempo. Sensações físicas, como falta de ar, tontura, pressão no peito, aceleração nos batimentos cardíacos, e também psicológicas, como pensamentos negativos, culpa, choro, medo, tristeza e ansiedade. Além disso, pessoas que sofrem com esse sentimento podem ter dificuldades, principalmente em momentos de crise, em enxergar saídas práticas para os seus problemas. Então essa é uma definição de Yuri Florindo. Atua na área, não é isso? Atua nesta área específica, psicólogo, que ajuda as pessoas a resolverem essa questão e superar também essa questão. A angústia pode estar ligada a dúvidas sobre o que vai acontecer no futuro, aquilo que aguardamos ou queremos. Isso vai mexer com os nossos sentimentos, mas que não sabemos o que vai acontecer. Algo muito desejado, algo que está esperando, mas não tem um resultado, não tem uma definição. É futuro. É alguma coisa que é imprevisto. Então, alguns sintomas são citados pelos psicólogos que ajudam a identificar a questão da angústia. Vamos lá. Excessos de pensamentos negativos, crises de ansiedade, suor intenso nas mãos, aceleração cardíaca, dores no peito, sensação de sufoco,
dificuldade para respirar, inquietação, dores de cabeça constante, insônias e outros. Seriam mais ou menos por aqui, então, que é o trilho, é o caminho para se identificar o que está ocorrendo na vida deste indivíduo que está sofrendo, padecendo com esse mal-estar, com esse sentimento de angústia. Nós podemos chegar até a uma conclusão, ou perto de uma conclusão, que angústia é uma reação de cada indivíduo relacionado a traumas, situação de foro íntimo, como insatisfação, culpa, carência afetiva, agressividade reprimida, decepção, sem que consiga controlar. Vejam que a área que abrange angústia, ela é bastante intensa, com vários sintomas. São extensas as áreas que envolvem a questão de angústia. Então nós podemos trabalhar nesse sentido, procurar entender ou compreender de como lidar ou controlar esta sensação. Não existe uma receita específica. Existem tratamentos que levam as pessoas a refletir, entender o que acontece com elas, fortalecendo suas emoções, até que consiga se libertar dessas sensações. A angústia é um sentimento de alguma coisa que se espera. E isto nós podemos ver em diversos salmos escritos, pois em muitas ocasiões os salmistas esperavam desesperadamente uma resposta às suas petições, como é o caso de Davi, que relata sua angústia em vários salmos, como por exemplo o de número 31, esse que nós usamos por base do início da leitura. Eu estava lendo um artigo da Estudos Bíblicos e encontrei um exemplo de como a angústia funciona. Eu vou ler aqui para vocês. Imagina uma represa com as comportas fechadas em período de chuva. A água vai subindo, a pressão dessas águas vai apertando as paredes, vai aumentando, e chega um momento que esse acúmulo de tensão é tão grande que tem que haver uma saída. Ou abrem-se as comportas para produzir energia, ou a pressão das águas arrebenta tudo e sai causando inundações. Interessante pensar nesses termos na sensação do ser humano. Uma angústia tal que precisa ser extravasada, ou vai provocar ações ou reações que estão fora do controle humano. Assim, é o indivíduo que estiver passando pela angústia. Como não há uma explicação em forma de linguagem para entender o que se sente, surge esta sensação de algo perdido. Falta algo que não sabe explicar o que é. Se nós olharmos para a Bíblia e procurarmos entender biblicamente o que acontece, nós podemos entender que, na verdade, muitas pessoas sentem este vazio no peito ou incompleto, porque ele está ligado à separação do homem de Deus desde lá do Éden. Nós somos criados para sermos a imagem do Criador, ou seja, completos. Com esta separação, provocou-se um vazio intenso
na vida de cada uma das pessoas. Homens e mulheres que servem a Deus, que serviram a Deus, exemplos bíblicos, também sentiram essa dificuldade. Porque por maior que seja a proteção de Deus, por maior que seja a proximidade de Deus, ele ainda vive um estado natural do pecado. Ainda está no corpo carnal que vai perecer por causa do pecado. E isso só será resolvido na eternidade. Na eternidade, então, não terá mais essa dificuldade. A Bíblia nos mostra várias passagens onde as pessoas falam da angústia. Por exemplo, Deuteronômio 40, dos versículos 30 e 31. Diz assim: quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Interessante que estas palavras são relatadas de Deus falando para os homens, de Deus falando para a humanidade, sobre a questão da angústia. Então, essa situação é uma situação que ela não é um sentimento vazio de alguma coisa que você não entende. É uma situação que até mesmo Deus, na sua palavra, já contempla e já instrui o que deva fazer. No Salmo de Davi, no número 31, verso 7, que nós usamos no começo, eu vou repetir aqui, ele diz assim: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição e conhecestes as angústias da minha alma. Em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele escreve angustiado uma carta aparentemente dura, com lágrimas e amor. Sua primeira visita a Coríntios não tinha sido muito agradável. É o que relata o capítulo 1, versículo 23. Mas ele agora quer fazer uma segunda visita, mas ele não quer que tenha as mesmas circunstâncias. Então ele relata na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 3 a 5, que eu vou ler aqui para nós pensarmos um pouquinho. E escrevi-vos isto, mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tem. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Interessante isso, né? Ele está angustiado, preocupado pelas coisas que vão acontecer, porque a primeira visita não deu certo, ele teve coisas que ele não se agradou, e ele quer voltar, quer estar lá novamente, mas ele está angustiado pelas coisas que podem acontecer. Então ele escreve uma carta, alertando, orientando para corrigir determinadas situações, para que ele não sofra novamente. Então ele está angustiado por causa disso, pelas coisas que vão acontecer. Mateus capítulo 26, versículos 37 e 38. E nesse livro Mateus relata
uma situação dentro do que estamos citando que ocorreu com Jesus Cristo quando estava muito próximo aí à sua crucificação. Diz assim no versículo 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Esse velai comigo é orem. Segundo o psicólogo que nós já citamos, Yuri Florindo, para superar momentos de angústia, é importante procurarmos pessoas e atividades que nos façam bem e nos tragam paz. Amigos e familiares, nossos lugares preferidos, comidas preferidas, contatos com ambientes positivos. O que Jesus está fazendo? Ele pega 2 dos seus discípulos, leva consigo a um local afastado dos demais, para que ele possa agora se distanciar um pouco dele, e distanciando-se um pouco deles, ele vai buscar ao Pai em oração, mas pede para que eles estejam orando, vigiando, estejam atentos. Jesus está buscando uma saída para aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia. Então ele vai orar. Ele está se dirigindo ao Pai. E se deixarmos a angústia tomar conta, nosso autocuidado diminui. Isso quer dizer que se deixarmos de fazer coisas importantes para nós mesmos, nosso estado emocional, estado físico será cada dia mais distante daquilo que nós precisamos ter. Por exemplo, aspectos de saúde, como higiene, como questão de sono, alimentação, evitando assim o abuso de substâncias, como álcool, precisam ficar no nosso radar. Essa saúde geral precisa estar atento. É o que menciona Florindo. Mas a angústia pode alcançar também os cristãos? A resposta é sim, lógico. Todos somos seres humanos e sujeitos às mesmas emoções. Ainda que nós servamos a Deus, os nossos sentimentos podem sofrer realmente alterações. Todo indivíduo angustiado precisa do socorro de Jesus Cristo. E essa decisão precisa ser feita rapidamente por conta própria. O salmista nos mostra isto no Salmo 18, verso 6. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Salmos 18, verso 6. Também no Salmo 119, verso 50, diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Também em Romanos 8, 35 a 39 encontramos, eu vou ler aqui: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, vejam só que a angústia está citada aqui, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto mostra e prova de que Deus ele está atento a essas necessidades dos seres humanos. Porém, meus irmãos e irmãs, você que me ouve, em dados momentos estamos tão fragilizados que parece-nos impossível ver isso acontecer. Mas é fato e acontece com a ação do Espírito Santo. Existem saídas e Jesus Cristo é a saída, conforme João 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Glórias a Deus por isso. A angústia é algo que precisa ser tratada. Ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser tratada. Não pode permanecer. Não é uma coisa que você vai sentir e vai tomar um remédio e passou e você esquece. Não. A angústia tem necessidade de ser tratada, seja por um especialista no assunto, na área, seja por um psicólogo, ou seja por um acompanhamento pastoral capacitado para instruir os caminhos a serem seguidos, para que se encontre o refrigério para a alma. É muito importante fazer isso. Deus ele tem várias maneiras de curar, seja através de psicólogos da área, seja através de pessoas capacitadas, ou através de transformação espiritual, ou ainda milagres. Em toda a Bíblia, Deus cuidou de seus servos que estavam angustiados. Foi o caso de vários deles, Davi, Sansão, Isaías, Moisés, Gideão e outros em vários momentos da vida desses nossos irmãos, eles tiveram alguma dificuldade com ansiedade. E Deus cuidou deles. Então, dentro da área, nós temos pessoas que não são evangélicas, não são cristãs, e que não se sente bem o tratamento pastoral, mas existem psicólogos, pessoas que trabalham na área, orientadas, capacitadas para ajudar. Existem também pastores psicólogos que podem contribuir, podem ajudar. Em todas essas situações é necessário que a pessoa queira sair da angústia ou se livrar desse tipo de sentimento que está acontecendo na vida dela. Seja com um psicólogo pago, seja com uma orientação particular sem custo, mas de uma forma ou de outra ela precisa tratar. Ela precisa ter esse cuidado com a sua vida. A Bíblia traz orientações e traz alguns versículos que nós lemos que fala dessa situação e que Deus cuida. Mas muitas pessoas estão sofrendo e padecendo e não estão na igreja. E essas pessoas precisam de tratamento. Então, nada mais justo de serem tratadas por psicólogos que elas possam confiar. Os nossos irmãos que confiam no tratamento que os pastores dão de acompanhamento, de oração, de ajuda pessoal, então esses irmãos precisam desse tratamento. Com isso, as pessoas vão resolver esta sensação de angústia na sua vida. Faço essa reflexão contigo sobre essa situação, pois eu sei que muitas mães passam por isso, muitos pais passam por isso, jovens filhos passam por isso,
E talvez o fato de você estar me ouvindo agora e ter essa angústia te ajude a tomar uma decisão. Que Deus traga sobre sua vida a tranquilidade necessária e tudo possa ser mudado com a bênção e a graça de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo.